Hoje vamos falar sobre um tema fundamental: como garantir que o trabalho de uma vida inteira chegue intacto às mãos de quem a gente ama. É sobre o poder do planejamento sucessório, que é, no fundo, um ato de proteção ao patrimônio e, mais importante ainda, às pessoas da nossa vida. Essa é uma pergunta que pouca gente se faz, mas a resposta pode definir o futuro de uma família inteira. Porque sem um plano, a resposta padrão envolve um processo judicial, que é lento, é caro e que, infelizmente, pode gerar conflitos que consomem não só o patrimônio, mas também a harmonia familiar. E aqui a gente encontra um grande paradoxo, não é? A construção do patrimônio é minuciosa, cheia de disciplina, de estratégia. Mas a sua transmissão para a maioria das pessoas é deixada completamente ao acaso. É exatamente sobre como evitar esse acaso que a gente vai conversar hoje. Para entender a real importância de planejar, a gente precisa primeiro encarar os custos e as complexidades de não fazer nada. Vamos analisar o cenário padrão. A verdade é que muitas barreiras nos impedem de dar o primeiro passo. O tema ainda é um tabu, sempre parece cedo demais ou simplesmente não se sabe por onde começar. São justificativas super compreensíveis, mas que acabam levando a um resultado que, no fundo, ninguém deseja. E esse resultado indesejado tem um nome: inventário. Esse é o processo legal obrigatório para que os herdeiros possam receber os bens. Só que é um caminho, olha, repleto de custos inesperados, de muita burocracia e, principalmente, que consome muito tempo. Existem dois tipos, e a diferença é gritante. O judicial, que é obrigatório quando há conflito ou menores de idade envolvidos, pode se arrastar por uma década. Já o extrajudicial, que exige consenso entre todos, é resolvido em questão de meses. O objetivo do planejamento é sempre evitar a via judicial. E para dar uma dimensão real a isso, vamos a um exemplo prático. Imagina um patrimônio de R$ 1 milhão. O custo médio de um inventário, nesse caso, pode chegar a R$ 135 mil. É um valor que simplesmente evapora em impostos e taxas, antes mesmo de a família poder ter acesso a qualquer coisa. E para onde vai todo esse dinheiro? Bom, uma fatia bem significativa vai para o imposto estadual, o famoso ITCMD. Outra parte grande vai para honorários de advogados e o restante se perde em custas processuais. É, literalmente, uma dissolução de parte do patrimônio. Então, o ponto central é este: qualquer custo de um planejamento feito em vida será invariavelmente menor do que o custo tanto financeiro quanto emocional de um inventário que não foi planejado. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos entender as regras do jogo. A lei brasileira estabelece um caminho bem claro para a herança. E conhecer esse caminho é o primeiro passo para a gente agir de forma estratégica. No coração do direito sucessório brasileiro, existe um conceito fundamental que divide todo o patrimônio em duas partes. Entender essa divisão é a verdadeira chave para o planejamento. E essa é a regra de ouro. Metade do patrimônio, a chamada legítima, é intocável, garantida por lei aos herdeiros necessários. A outra metade é a parte disponível. E é aqui que a nossa vontade pode e deve ser expressa através do planejamento. E quem são esses herdeiros protegidos pela lei? Descendentes, como filhos e netos, os ascendentes, como pais e avós, e o cônjuge. A eles, a lei garante, no mínimo, metade do patrimônio. Certo. Agora que conhecemos as regras, vamos ver como jogar esse jogo. Existem ferramentas jurídicas e financeiras que são extremamente eficazes para proteger o patrimônio. Uma das ferramentas mais comuns é a doação em vida com reserva de usufruto. Na prática, funciona assim. A propriedade de um imóvel, por exemplo, é transferida aos herdeiros, mas quem doou mantém o direito vitalício de morar ou de alugar. E qual o benefício crucial? Esse bem não vai precisar passar pelo processo caro e demorado do inventário. Agora, para patrimônios um pouco mais complexos, com múltiplos imóveis ou empresas, a holding familiar é uma estrutura bem sofisticada. Pense nela como um cofre empresarial. Os bens são transferidos para dentro dessa empresa e a sucessão acontece pela doação organizada das cotas aos herdeiros. Isso evita o inventário individual de cada bem, o que simplifica drasticamente a gestão e a transferência de tudo
E agora, uma ferramenta com vantagens únicas. Recursos de seguro de vida e de previdência privada não entram no inventário. Eles são pagos diretamente aos beneficiários indicados, com agilidade, sem burocracia e, o mais importante, sem a cobrança do imposto sobre herança. O que é realmente interessante aqui é ver essa conexão entre os objetivos e as ferramentas. Cada uma delas serve a um propósito. Para ter agilidade, todas ajudam a evitar inventário. Agora, para eficiência fiscal ou para garantir liquidez para a família, aí a gente combina diferentes estratégias. Com tanta informação, a pergunta natural é: tá, mas por onde eu começo? O caminho é bem mais estruturado do que parece. A inércia é o maior risco de todos. Deixar as coisas acontecerem por conta própria é a decisão mais cara que alguém pode tomar, porque o pior plano é, sem dúvida nenhuma, não ter plano algum. Então, vamos a um passo a passo bem prático para começar. Primeiro, um diagnóstico completo. Fazer uma lista de todos os bens e entender a estrutura da família. Segundo, definir os objetivos. O que é mais importante? É proteger o cônjuge? É garantir liquidez para a família? E terceiro, o passo decisivo, buscar especialistas. Um advogado e um planejador financeiro são as pessoas que vão desenhar a melhor estratégia para cada caso específico. No fim das contas, organizar a sucessão vai muito além de números e de leis. É uma demonstração de cuidado com o futuro da família, uma prova de responsabilidade com tudo que foi construído e, sem dúvida, uma decisão de grande inteligência patrimonial. Se o que a gente conversou aqui fez sentido e existe o desejo de aprofundar esse conhecimento, de aplicar tudo isso com uma estratégia clara e detalhada, fica o convite para conhecer os nossos cursos completos lá na nossa plataforma, minascapitaleducação.com.br.